Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. A gente se conheceu num churrasco no parque, do qual eu participei convidada por uma amiga ali do serviço. Aliás, além da Cris, essa amiga e de outra que ela também convidou, eu não conhecia mais ninguém ali. De todo modo, deu para ver que era um pessoal bacana, sabe? Divertido, tudo gente muito boa. Tanto que em pouco tempo me enturmei. Até que pelas tantas comecei a reparar naquela garota. Ela me chamou a atenção. Antes de participar do churrasco, ela devia ter feito alguma caminhada ali no parque, porque estava usando roupa de ginástica e um boné. Tinha um corpo tão bonito. Foi impossível não reparar. Até porque ela estava usando uma roupinha assim bem colada no corpo. A Cris nos apresentou e ela me tratou de um jeito muito simpático. Ficamos até conversando um pouco. O problema foi que não demorou muito para eu reparar uma coisa que me deixou meio desanimado. Ela estava usando uma aliança no dedo. E olha, apesar de eu não ser o cara mais entendido do mundo, quando se trata desse assunto, ou eu estava enganado, ou era uma aliança de casamento. E mesmo que fosse de noivado, era comprometida, né? Aliás, reparei que tinha um cara que ficou perto dela durante um tempo. Será que era aquele o marido? Ou sei lá, o noivo? Para ser sincero, eu não o tinha visto abraçando, beijando, ou com qualquer intimidade em relação a ela, em nenhum momento. Apesar de que, repito, ele ficou do lado dela, assim, e os dois conversaram muito. Se bem que convenhamos, né? Se fosse marido dela ou noivo, ela teria se aproximado ao me ver ali, sabe, de papo com... Não sei. Eu, pelo menos, se fosse noivo ou marido daquela menina, linda do jeito que era ela, ao vê-la conversando com outro cara, eu teria me aproximado. Achei esquisito, mas não comentei nada. Nem fiz pergunta nenhuma a respeito da aliança. Até porque, repito, ela me tratou de um jeito tão simpático, sorrindo o tempo todo, conversando assim, numa boa. Para completar, depois que a gente se afastou, não consegui desviar os olhos dela. E volta e meia, notava que ela também olhava para o meu lado. Que menina bonita. Para o meu desânimo, no entanto, depois tive a confirmação de que aquele cara devia mesmo ser alguma coisa dela. Porque, pelas tantas, eu estava assim, relativamente perto, e eu vi ele dizendo para ela: tô indo no carro, viu, amor? Você quer que eu pegue alguma coisa para você? Tua blusa, tua bolsa? Ela respondeu que não. Fiquei desanimado, repito, porque apesar de ter visto aquela aliança ali no dedo, pelo fato de termos ficado trocando olhares, tive a esperança de que ela pudesse estar ali sozinha, ou então que nem fosse aliança nada, mas um simples anel. Enfim, quando começou a escurecer, resolvi ir embora. Me despedi de todo mundo, com um aceno, e nem olhei na direção da Sheila. Para quê? Somente na segunda-feira, conversei com a Cris novamente e acabei comentando sobre a menina. Falei que a tinha achado muito bonita, que era uma pena ela ser casada, porque eu tinha ficado tão encantado. E pro meu espanto, quando comentei aquilo, a minha amiga falou: "Ih, Bruno, é só fachada, viu? O casamento deles não é pra valer, não." Como é que é? Mas, que história é essa? Como assim, fachada? Então, não sei se você reparou no jeito do Guilherme, mas ele é gay. Guilherme? Mas quem é Guilherme? O marido dela? Então, ele. Quer dizer, marido de fachada, né? Escuta, você tá falando sério? Mas a troco de quem uma história dessa? Ah, é o lance deles. Eles fizeram um acerto entre os dois por causa da família do Guilherme. Eles não iam aceitar jamais esse lado dele sexual, você entende?
Olha, fiquei de cara no chão. Depois de ouvir as coisas que a minha amiga me contou. Eu jamais poderia imaginar. Segundo ela, apesar de serem casados no papel e tudo, e de morarem juntos, o casamento deles não era de verdade. Tudo porque os pais do rapaz não aceitariam, caso ele se assumisse gay. E a Cris ainda falou mais. Que do pessoal ali que estava no churrasco, lá no parque, a maioria sabia disso. E ainda acrescentou. Você não viu que o Guilherme saiu uma hora com um amigo? Então, na verdade, não é bem um amigo, né? É um rolo dos dois. Eles são discretos, mas quase todo mundo sabe. Olha, eu fiquei abismado. Meu Deus, a troco de quê? Uma menina bonita daquela aceitar uma coisa dessas? Se casar de fachada para livrar a situação do... Sabe? Inclusive, perguntei isso para Cris. E ela falou que foi para ela poder sair da casa dos pais dela. Ter uma relativa liberdade. E também tinha outra. O Guilherme lhe dava uma boa vida, já que a família dele era bem abastada. Tinha, dinheiro. Empresários. Ou seja, um quebrava o galho do outro. Ela se passava de esposa dele em troca da boa vida que ele lhe dava, mais a liberdade que ela tinha. Depois, a Cris ainda me falou: ela é minha amiga, se você quiser, eu posso conversar com ela, né? Sondar o terreno, ver o que ela achou de você. Olha, confesso que desanimei um pouco depois de tudo. Já tinha ficado meio desanimado quando vi aquela aliança do seu dedo, mas agora percebi que a coisa era ainda pior. Meu Deus, casamento de fachada. Eu sempre ouvi falar disso, mas nunca tinha conhecido ninguém numa situação assim. Ela se fazendo passar por esposa do Guilherme, só para a família do cara não saber que ele tinha outras preferências. Meu Deus, que vida é essa? Por que ele não assumia de vez que era gay? Em vez de ficar vivendo escondido? E ela? Como que conseguia se sujeitar a uma situação dessas? Enfim, eu também não tinha nada que ver, né? Apesar de tê-la achado linda, preferi ficar longe, né? E falei para a Cris nem comentar nada sobre o meu interesse. Só que a minha amiga, ela foi lá conversar com a menina, mesmo dizendo que não era para falar nada. Tanto que alguns dias depois, eis que ela veio conversar comigo de novo sobre o mesmo assunto. Falou que tinha conversado com a Sheila, que nem foi preciso falar nada de mim para ela, porque foi ela que ficou perguntando de mim. Sabe quando você não acredita? Pensei até que ele estivesse inventando aquilo tudo. Mas aí ela falou. Ela pediu para eu passar o telefone dela para você, Bruno. Vai querer? Olha, eu fiquei com uma baita impressão de que podia estar entrando numa tremenda enrascada, mas, pensando bem, o que eu tinha a perder, né? Gravei seu número do celular, mas ainda demorei um tempo para mandar alguma coisa para ela. Fiquei ali criando coragem. Resumindo, começamos a trocar mensagens. No começo, coisas assim bem comedidas. Não lhe perguntei, nem comentei nada, sabe, a respeito de tudo aquilo que a minha amiga tinha me contado. Nem ela fez isso, até que marcamos um almoço. Só que nisso, já fazia 2 semanas que a gente andava conversando. Olha, ela estava ainda mais linda quando a vi pela segunda vez. Aquele dia lá no parque, ela estava com o cabelo preso, usando um boné. E nesse dia não, estava com o cabelo solto, sabe, esvoaçante. O olhar que trocamos, quando ficamos frente a frente, não deixava dúvida. Alguma coisa estava para acontecer. Aos poucos, fui me sentindo mais à vontade diante dela. E quando me senti mais confiante,
Entrei naquele assunto que a Cris tinha me contado. A respeito do casamento dela ser um casamento de fachada. E nessa hora, vi que ela ficou meio constrangida, mas confirmou. Então, Bruno, os pais do Guilherme, eles são muito tradicionais. A avó dele também, sabe? Enfim, pessoal antiquado, né? A gente era amigo um do outro, desde os tempos de escola. Enfim, resolvemos nos ajudar, digamos assim. Mas quer dizer que você não tem nada, mas nada mesmo com ele? Não. E o Guilherme, ele tem a vida dele. Eu tenho a minha vida. A gente só mora junto, né? Naquele apartamento. Mas cada um tem a sua privacidade. Ela viu que eu fiz uma cara esquisita. Chegou a perguntar se estava tudo bem. Eu até pedi desculpa pelo meu jeito, né? Me justifiquei dizendo que não estava acostumado com aquele tipo de situação. Enfim, acabamos deixando o assunto um pouco de lado. Ela começou a conversar sobre outros assuntos, fez perguntas sobre mim. Era muito claro que algum interesse ela tinha por mim. Tinha momentos, inclusive, que a gente ficava em silêncio, assim, conversando através do olhar. Ao fim do almoço, ainda conversamos mais um pouco, enquanto caminhávamos pela rua. E na hora da gente se despedir, eu falei: escuta, será que a gente podia combinar outro almoço? Eu gostaria tanto de te conhecer um pouco melhor. Claro, Bruno. Se bem que a gente podia marcar depois do serviço, né? Seria até melhor, porque assim podemos beber alguma coisa, ter mais tempo. Me liga, aí a gente combina. Era para termos trocado um beijo no rosto, mas nenhum de nós dois se conteve. E aquele beijo que era para ser no rosto acabou sendo direto na boca. Não por descuido, mas porque eu queria e ela também quis. E olha, não foi qualquer beijinho não, viu? Beijo pra valer. Fiquei até meio sem fôlego. Na verdade, não foi apenas um. Trocamos vários beijos depois daquele primeiro. E olha, eu a segurava tão firme nos braços que a impressão que eu tinha era de que meu corpo não queria se separar dela nunca mais. Para encurtar a conversa, marcamos de nos vermos naquele mesmo dia depois do trabalho. Olha, foi simplesmente mágico o que acabou acontecendo entre nós. Tudo foi tão bonito e tão natural. Depois eu a deixei em frente ao prédio em que ela morava. Morava lá com o seu marido de fachada. Aliás, ele sabia que ele estava comigo. Ela, inclusive, ligou para avisar. Sabe, coisa mais esquisita. Eu que não estou acostumado. Achei aquilo muito estranho, mas enfim. De qualquer maneira, foi um dia memorável, sabe? O fato é que passamos a nos falar, a nos encontrar, marcávamos de sair também, e aos poucos, um sentimento bem forte foi brotando, fui me encantando por ela a cada dia que passava. Até que depois de um tempo de relacionamento, ela me convidou para conhecer o apartamento onde eu morava com o Guilherme. Eu nunca tinha entrado lá. Aliás, só deixava na frente do prédio e seguia meu rumo. O Guilherme, repito, sabia de nós. Inclusive, tínhamos combinado um dia de sairmos, nós quatro. Eu, a Sheila, ele e o namorado dele. Ele chamava de boy. Só que ainda não tinha dado certo esse encontro. Até que um dia rolou. Ela me levou para conhecer o apartamento e o Guilherme também chamou o namorado. E tudo transcorreu com a maior normalidade. Pedimos uma pizza, alguém foi comprar uma garrafa de vinho, ouvimos música
Depois os dois saíram, enquanto eu e ela ficamos ali namorando. Na verdade, passamos a noite toda juntos. Eu acho que dá para dizer que estávamos namorando, embora não tivéssemos, assim, conversado especificamente sobre o assunto. Sei que pode parecer assim meio esquisito eu dizer isso, porque ela tinha um marido, mas era um casamento de fachada. Só sei dizer que eu estava apaixonadão. Minha amiga vivia me pedindo para tomar cuidado, né, com os nossos encontros, principalmente quando eu ia ao apartamento deles, para que tudo não acabasse chegando ao conhecimento dos pais do Guilherme. E a gente tomava cuidado, sim. Não nego que era uma situação que não me agradava muito. Claro que não agradava. Até porque, puxa vida, eu tinha de fingir que não tinha absolutamente nada com ela. Olha, para se ter uma ideia, participamos de um outro churrasco e tivemos de fingir o tempo todo. Ficamos, inclusive, distantes um do outro, nos tratando como se fôssemos apenas amigos. Uma situação tão chata. Só que não tinha outro jeito. A partir do momento que aceitei participar daquela farsa, precisava ficar na minha, né? Quieto no meu canto. Mas depois que saímos dali, aí matamos a saudade. Tudo ia bem. A cada dia eu me sentia mais apaixonado. Até que um dia nos encontramos e de saída notei que ela estava meio nervosa. Antes mesmo de trocarmos um beijo, ela falou: Bruno, aconteceu uma coisa muito chata, viu? Não sei se foi o porteiro ou algum outro funcionário ali do prédio, ou então morador mesmo. Mas alguém nos viu juntos no teu carro. E pior, a gente se beijando. Nossa, a gente precisa tomar mais cuidado então, né? O problema não é esse, Bruno. O que complicou é que foram contar para a mãe do Guilherme. Sabe o que ela veio me perguntar? Se eu tô traindo o filho dela. Você acredita? Ela veio conversar comigo e me deu a maior dura. O que você falou? Neguei, claro, né? O que mais que eu podia fazer? Tá, mas você não acha que já tá na hora da gente acabar com essa palhaçada? Sheila, não faz sentido você continuar nessa mentira. Aliás, nós dois, né? Pra mim também tá complicado, se você quer saber. Não tô mais aguentando. Converse com o Guilherme. Tenta acertar a situação de vocês. Não posso, Bruno. Vou acabar expondo o Guilherme desse jeito, né? Tá, mas o que eu vou fazer? Azar o dele. Já passou da hora de enfrentar a família dele, né? Contar pra todo mundo que ele, enfim, não dá. Eu até queria, só que não dá. Você tem que entender que ele já me ajudou muito nessa vida. Aliás, continua ajudando. Não posso virar as costas para ele, justamente numa hora que, sabe, ele tá precisando. Pois é, mas até quando que ele vai ficar se escondendo? Pensa bem, uma hora ou outra, ele vai ter que contar, vai ter que sair do armário, né? Você quer que eu converse com ele? Não, Bruno, não. Para com isso. Aliás, tem outra coisa que eu preciso conversar com você. Eu sei que estou te prejudicando. Estou complicando o teu lado por isso e principalmente por conta do que aconteceu. Eu acho que vai ser melhor a gente dar um tempo. Não, peraí. Também não é para tanto, né? Eu tenho medo que a dona Suzana descubra mais alguma coisa. Ou acabe nos vendo juntos com os próprios olhos. Se isso acontecer, não quero nem pensar nas consequências. E também tem você, né? Você não merece viver essa vida. Pro meu espanto, sem me dar nem tempo de falar nada, sabe, de argumentar, ela terminou tudo comigo.
Sabe, não foi uma coisa assim, olha, quem sabe a gente sabe. Não, ela já estava decidida. Pediu, inclusive, que eu parasse de procurá-la, porque era certo que a família do Guilherme ia dar um jeito de vigiá-la. Ela também queria que eu fosse feliz, coisa que eu não seria, pelo menos não completamente, vivendo uma situação daquelas, né? Para minha surpresa, ela me contou então uma coisa que até aquele momento eu ainda não sabia. Sua família, nem a mãe, nem o pai, nem a irmã, ninguém sabia que o casamento que ela vivia era falso. Para eles eram de fato marido e mulher. Olha, desde o começo que eu senti que era uma situação complicada. Convenhamos, sabe, uma confusão. Eu devia ter sido mais cuidadoso, mais precavido. Não devia ter me atirado do jeito como me atirei, né? De cabeça. Numa situação confusa. O pior é que começou, mas nem teve seguimento, porque ela resolveu que o melhor seria a gente se afastar. Ela tomou a decisão, em vez de viver aquilo que ela também dizia, que era paixão, que era amor, porque ela sempre falou que estava apaixonada por mim. No entanto, preferiu continuar com a farsa, com aquele casamento falso, aquele casamento de mentira. E olha, eu duvido que ela tenha sido sincera, pelo menos por completo, quando falou que não queria expor o Guilherme e que também queria que eu fosse feliz. Coisa que eu não conseguiria se continuasse vivendo, sabe, aquele triângulo amoroso, por assim dizer. Na minha opinião, o que ela não queria mesmo, olha, eu não gosto de admitir isso, viu? Não gosto. Não queria nem que fosse verdade. Mas quer saber? Eu acho que é. O que ela não queria era deixar para trás a boa vida que ela tem por fingir ser a mulher de mentirinha do Guilherme. Por isso preferiu se afastar e terminar tudo comigo. E o pior é que não posso forçá-la a mudar de ideia, né? Não posso forçar nem ela nem ninguém a ficar comigo. Era tudo o que eu queria, ficar com essa mulher para sempre. Mas ela preferiu manter as aparências, sendo esposa de mentira daquele cara. Um cara que não tem a coragem de assumir o que é pro próprio pai, pra própria mãe, pra família. Sabe, enquanto eu fico aqui chupando no dedo, né? Até porque eu também não posso dar para ela a boa vida que ele dá. Apesar do casamento dos dois não valer nada, nem existir. Mas ela prefere assim. Ela preferiu continuar sendo esposa de mentira daquele cara, em vez de ser a minha namorada real. Em vez de ser feliz de verdade, do meu lado. Um cara que podia lhe dar o amor que ela, eu tenho certeza que ela precisa. Só que, repito, como que eu vou obrigar a pessoa a me querer? Ela não quer. Ela prefere a boa vida do lado dele. Preferiu desprezar o amor mais sincero, que eu tenho certeza ela despertará pela vida toda. O maior amor desse mundo.